Boa noite a todos. Que o Espírito Santo esteja presente aqui conosco. Amém. Queridos, o tema de hoje, que nós vamos falar, é um assunto que me interessa muito. Nós vamos falar sobre educação. Se vocês sabem, não sei se todos sabem, eu sou formada em pedagogia e eu acredito muito que a educação salva, né? Não só no nosso mundo aqui terreno, mas também espiritualmente. E hoje nós vamos entender qual é o papel de Jesus na educação. Eu fui pega de surpresa porque eu não imaginava que Jesus pudesse ter esse papel. Eu já vi várias profissões que foram dedicadas a ele, como psicólogo, né? Como médico, arquiteto do mundo, né? De todas as belezas que nós conhecemos. Mas como professor eu ainda não tinha tido essa profissão. E eu gostaria que vocês olhassem aqui. Aqui nós temos o tema da nossa noite que diz assim: os ensinamentos e as práticas de Jesus e do cristianismo são essenciais na educação. Especialmente durante essa semana, nós estamos tratando sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. A vida de Jesus mudou a história e a cultura de muitas nações. Hoje, nós podemos nos perguntar quão essenciais são os ensinamentos de Jesus para a educação. Eu fui pega de surpresa, porque eu acredito que Jesus tenha tido muitas funções no ministério dele. Mas como professor, eu ainda não tinha me atido essa especialidade, né, do nosso Criador. Eu sei que Jesus é completo, né? Mas esse sermão foi muito enriquecedor para mim, que trabalho nessa área. Se Jesus não tivesse vindo, será que a educação de hoje seria diferente? Como eu estudei essa área, eu entendo que nós, como pedagogos, nós entendemos que se Jesus não tivesse trazido ao mundo, né, os princípios de uma boa educação, hoje as coisas seriam muito diferentes, sim. E eu vou explicar para vocês agora quais dessas são. Existe um livro que diz assim: e se Jesus não tivesse nascido? Esse é o tema do livro. Ele foi escrito por James Kennedy e Jerry Newcomb. E eles destacam a educação cristã baseada nos ensinamentos de Jesus, que tem sido altamente influente na educação. Por quê? Jesus, quando ele começou o seu ministério, a primeira coisa que ele questionou foi a igualdade das pessoas. Naquela época, os homens tinham todas as regalias, eles eram supervalorizados, e as crianças e as mulheres, elas eram deixadas à margem da sociedade. Elas não tinham acesso a estudo, elas não tinham acesso à vida em sociedade. E qual o tratamento que Jesus
Jesus deu a essas pessoas? Jesus nos mostrou que todos temos valores, que todos somos importantes diante de todas as outras pessoas. E isso é um dos princípios que hoje, atualmente, na educação foram incluídos, há uns 100 anos atrás, mais ou menos. Porque até então, as mulheres ainda não podiam estudar e as crianças também não tinham acesso a estudo. Esse livro também fala que os ideais da educação para todos fez com que os ensinamentos de Jesus mostrassem que não apenas a elite do tempo pudessem ter acesso à educação, mas também os mais pobres e menos afortunados. Várias universidades foram criadas porque foram influenciadas pelos estudos de Jesus. Eu também não sabia, aprendi hoje. As universidades de Oxford, Yale e Harvard foram criadas com princípios cristãos. Elas foram criadas para que as pessoas fossem influenciadas pela educação a conhecer as Escrituras. Mas, infelizmente, o que nós vimos hoje, elas se desviaram do caminho. Mas ainda temos algumas universidades que ainda têm esses princípios bíblicos e continuam a ensinar, além dos nossos conhecimentos básicos, os princípios cristãos. E isso tem levado muitas pessoas a aprenderem e a aceitarem o Salvador através desses caminhos. Os ensinamentos de Jesus são primordiais para a educação, porque através deles nós aprendemos o que é amar o próximo e como querer que ele evolua. Nós, como professores, queremos que os nossos alunos aprendam. Hoje nós estamos usando um método totalmente diferente de muitos anos atrás. Nós estamos, até há uns 50 anos, os professores ensinavam e os alunos ouviam. Nós não tínhamos interação entre uma pessoa e outra, entre o aluno e o professor. O professor tinha toda a autoridade para falar o que ele sabia e o aluno simplesmente tinha que absorver aquele ensino. Não é o melhor método para ensinar alguém. Foi comprovado. Muitos estudiosos chegaram ao veredicto que esse método de ensino não funciona. E qual método funcionaria? Será que os ensinamentos de Jesus são o verdadeiro método? Vamos lá em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Aqui diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual o maior ministério de Jesus? O ensino. Cristo dedicou grande parte do seu tempo a ensinar. Podemos agora olhar em Mateus
Mateus 9:35. 9:35. E percorria todas as cidades e aldeias. Deixa eu confirmar aqui. 9:35. E percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mais uma vez, Jesus ensinando. Os evangelhos, eles usam a palavra ensinar 50 vezes para descrever a atividade de Jesus. Jesus ensinava em todos os lugares. Alguém pode me dar aí um exemplo? Ensinava no campo, na beira do mar, dentro do mar, na estrada, no templo. Ele não tinha um lugar específico para estar ensinando. Quando ele foi capturado pelos soldados, ele fala assim: todos os dias eu estava com vocês no templo ensinando. Marcos 14:49. Próximo. Embaixo ou em cima? Aqui. A seta. Eu sempre confundo a seta. Está no meio para passar. Os ensinamentos de Jesus e o cumprimento da missão da igreja. Seus ensinamentos transformam a vida de milhares de pessoas, como a mulher adúltera, Zaqueu e tantos outros. Esses ensinamentos continuam mudando vidas mesmo após a sua morte. Jesus dedicou seu ministério a ensinar. Em Lucas 19:10 diz assim: Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o perdido. Jesus, ele ordena a formação de discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia ordenado. Novamente, Jesus está ensinando. Como resultado de seus ensinamentos, a vida de milhares de pessoas foi transformada para sempre. Os discípulos dedicavam muito tempo para ensinar, praticamente todo o seu tempo livre, né? Vamos lá em Atos 18:11, que fala de Paulo. Eu não estou pedindo para vocês lerem, porque senão não vai dar tempo, tá? Eu acho que não vai dar tempo de falar tudo, porque é muito grande o sermão. E minha mãe fala que o sermão não pode ser cumprido. 18:11. Paulo, aqui nesse versículo, diz que ele ficou 1 ano e 6 meses entre eles a ensinar a palavra. 1 ano e meio. Isso foi em alguns dos lugares, né, que Paulo ensinava. Em Atos 11:26 diz assim: e tendo-o achado, o levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente.
E nem em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Novamente Paulo estava ensinando. Aqui. Gente do céu, isso aqui é... Bem. Aí. E eu não acerto a seta, gente. Eu vou para cima ou vou para baixo, tá difícil. Mas a gente vai tendo que fazer para aprender, né? É a segunda vez que eu uso o PowerPoint. O ensinamento como método para o cumprimento da missão. Aqui nos fala que Jesus deixou um enorme legado educacional para o Ocidente. Né? Ele era do Oriente e deixou para nós uma base muito grande para a educação. Essa é a motivação para que nós continuemos a ensinar as boas novas ao longo da história. Nós conhecemos, ouvimos falar muito de John Hus, Martinho Lutero, William Tyndale, que deram suas vidas pelo Evangelho. Os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos foram essenciais para uma educação que transforma a vida das pessoas, como Jesus fazia. Aqui nós temos a seguinte ordem de Jesus ao ensinar. Para ensinar, né? Todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus 28, 20. A educação cristã que os discípulos transmitiam era baseada na vida e nos ensinamentos de Cristo. Atos 1:1. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação gratuita por meio da vida e da morte de Jesus em nosso lugar. 1 Coríntios 15:13. Como Jesus ensinava? Nós, como professores, nós ensinamos através da repetição. Nós vamos falando com os alunos, eles levam o material para casa, fazem, nós repetimos, eles vão assimilando. Como será que Jesus ensinava? Jesus não tinha os recursos que nós temos hoje. Não tinha cadernos, não tinha lápis, não tinha uma sala, né? E mesmo assim, ele não deixa nada a desejar para os maiores professores que nós conhecemos. Na parábola do semeador, que é Marcos 4, de 1 a 2, ele nos fala sobre as sementes. E por que eles estavam falando sobre plantação? Será que o assunto era um assunto comum para eles? Será que Jesus fazia um ensino que pegava as pessoas, né, abrangia a realidade delas, o estilo de vida que elas tinham, as dificuldades que elas viviam? Ou eles simplesmente falavam um assunto que era geral, né? Vamos falar sobre matemática, vamos falar sobre história. Não, Jesus abrangia as pessoas como um todo. E hoje nós, professores, estamos aprendendo isso. Hoje nós estamos olhando para os nossos alunos como pessoas que têm uma realidade fora da escola. Qual a realidade? A família que vive, a classe social, o aspecto mental, as competências que a criança tem. E há muito tempo atrás Jesus já fazia isso. E agora os professores, os estudiosos, os filósofos estão falando desse modo de ensino. Como pode o nosso Criador ser tão perfeito? Ele sabe exatamente como nós somos, as nossas
E Jesus falava para as pessoas na realidade que elas viviam. Ele falava de plantação, porque ali tinha muitos agricultores. Estava à beira-mar. Ele podia estar dentro de uma sala de aula, dentro da igreja? Não. Mas ele não perdia um momento sequer para falar do Evangelho para as pessoas. Ele era um professor que amava seus alunos. E os melhores alunos dele, apesar de todos os defeitos, eram os discípulos. Eram bons alunos, mas Jesus não desistiu deles. Quando eu estava fazendo estágio na escola, minha vontade era pegar um por dia e torcer a cabecinha, porque era um desafio. Mas Jesus não desiste dos alunos. Como professor, eu sou um aluno, você é um aluno. Será que estamos bem na escola de Jesus? Espero que sim. Jesus ensinava com métodos didáticos avançados para a época. Que privilégio! Eu queria ter vivido aquele tempo, mas não vivido como as mulheres viviam, né? Mas eu queria ter tido a oportunidade de aprender diretamente do maior professor que existe no universo. As pessoas nem sabiam escrever direito. Jesus não tinha estudado. Como ele poderia ter tanto conhecimento? Como as pessoas não acreditam que ele é Deus? Se hoje nós estamos reconhecendo que os melhores métodos de ensino eram os dele. O ensino superior chileno propõe uma formação baseada nas competências, ou seja, na habilidade de realizar uma tarefa e não apenas no conhecimento teórico. Essa abordagem integra o ensino teórico, afetivo e prático. Teórico, afetivo e prático. Que bom que eu estou sabendo disso agora. O método que eu aprendi na faculdade, nós passamos por muitos métodos, né, durante os anos. É o construtivista. O que é construtivismo? É quando o professor ele deixa de ficar sentado numa mesa apenas passando conhecimento para o aluno. E o aluno tendo que absorver. Hoje nós temos que integrar o aluno ao meio ambiente que ele vive e à realidade que ele está inserido. Vocês estão conseguindo conectar o que eu aprendi hoje e com o que Jesus ensinava? Jesus utilizava muitos recursos didáticos, como exemplos da natureza, parábolas, discursos, perguntas, atividades e a vida cotidiana de cada um. É o que eu estou aprendendo a fazer na minha sala de aula. Que professora eu tenho? Vou estudar mais, gente. Esse vai ser o meu objetivo, de aprender como Jesus ensinava em todos os aspectos holísticos da criança, da mulher, do homem. Ele fazia uma abordagem completa. Ele não ensinava a lei,
Ele ensinava a lei, o amor, o relacionamento, o perdão. Diferente dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes, que ensinavam apenas a lei. A diferença de Jesus é que ele era amplo. Ele olhava a pessoa por dentro e por fora. E nós estamos ensinando, olhando dentro, fora, ao redor. Será que nós estamos usando o mesmo método de Jesus? Nós somos professores. Jesus nos deixou como discípulos. Para quê? Ensinar. Jesus conheceu Zaqueu. Ele olhou para ele e falou assim: esse é corrupto. Acho que não era Jesus falando isso. Acho que era ele. Jesus olhou para Zaqueu e viu um homem feliz, um homem com genuína sinceridade, um homem querendo mudar de vida, um homem humilde, um homem que queria restituir tudo que ele havia roubado das pessoas. E o que resultou esse acolhimento de Jesus a Zaqueu? Mudança de vida, restauração espiritual. Como nós fomos restaurados por Jesus também. Como nós podemos, através do acolhimento, dos ensinos, nós podemos amar as pessoas, mas ensinar. O amor nos leva à correção. Os professores, eles não são bonzinhos. Eu não sou boazinha, eu sou muito chata. Até com a minha filha, porque às vezes eu sou professora dela também. Os professores ensinam o que é certo. E hoje, quando me relaciono com as crianças, eu procuro demonstrar para elas o caminho que elas têm que andar. Não posso falar da Bíblia, mas eu tento ensinar o que é ética e moralmente aceito. E tudo que nós entendemos de ética e moral vem da onde? Da Bíblia. Os códigos penais, civis, todas as leis que nós conhecemos foram criados a partir da Bíblia. E que não mais importante do que ensinar através do exemplo. Será que eu posso ensinar e fazer o contrário? Às vezes as palavras não têm valor nenhum quando eu não afirmo o que eu disse, mas o exemplo arrasta. Jesus ensinava, mas o exemplo dele era totalmente coerente com o que ele ensinava. Lá em Mateus 11:29 ele fala assim: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Será que Jesus era irado, raivoso, encrenqueiro? Jesus era coerente com os ensinos que ele fazia e com a vida que ele levava. O testemunho arrasta, as palavras não. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se você não viver pelo menos 10% do que está na Bíblia, você está perdendo seu tempo. Jesus perdoava, Jesus lavava os pés dos outros, os pés.
Quando ele estava na cruz, o que ele disse? Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Os ensinamentos deles transformam pessoas, transformam vidas, transformam caráteres. O maior legado que eu posso deixar, eu como professora, pedagoga, é olhar para as crianças que convivem comigo e ver que elas estão aprendendo, ver que elas vão se tornar cidadãos do bem, pessoas boas, responsáveis, dignas. Vamos lá em Lucas 19. Eu vou comentar só uma parte. De 1 a 10, mas não vou ter tempo de ler tudo. Aqui nos conta a história de Zaqueu. E nós já conhecemos a história de Zaqueu, né? Então eu não vou ler. Zaqueu foi transformado por Cristo. E o que aconteceu com a sua casa? A salvação chegou à casa dele. E muitos hoje estão sendo transformados pelos ensinos dos nossos professores, por nós mesmos. Nós devemos seguir o grande exemplo que é Jesus, grande, psicólogo, arquiteto, missionário, professor. Jesus ajudava as pessoas a avaliarem sua vida atual e a se transformarem em pessoas melhores. Zaqueu havia acumulado riquezas, cobrando impostos de forma desonesta e imprópria. Graças à demonstração de bondade e amor de Jesus, se arrependeu. Decidiu devolver 4 vezes o que fraudou e passou a viver uma nova vida transformada por Jesus. Assim como Zaqueu, um homem pecador cheio de culpa, considerado indigno por muitos e por ele mesmo, você também pode deixar Jesus entrar na sua vida e no seu lar. Amém. Aceitar o amor de Cristo e permitir que Ele transforme sua vida para sempre. Que promessa! Jesus está disposto a transformar a nossa vida todos os dias. Ele está disposto a nos fazer ser melhores pessoas, melhores mães, melhores filhos, melhores vós. É só nós deixarmos Ele ser nosso professor. E quantas vezes Ele quer nos ensinar e nós falamos assim: Senhor, espera um pouco, eu estou ocupada agora. Mas filha, você tem que aprender isso agora, porque lá na frente você vai precisar desse ensinamento que eu vou te dar. Não, Senhor, eu já sei bastante. Eu estou há 20 anos na igreja. Eu já li a Bíblia toda. Não, filho, mas eu conheço tudo e ainda estou ensinando muitas pessoas. A evidência mais concreta da centralidade dos ensinamentos de Cristo na educação
é o testemunho de milhares de vidas transformadas por meio da educação baseada nos ensinamentos de Cristo. Que nós possamos ser alunos até a volta de Jesus. Amém. E que possamos ser professores dos que ainda não conhecem a sua verdade. Amém. É o meu desejo de coração e de oração por vocês e por mim, para que quando Jesus volte, Ele fale: venham aqui, meus queridos, porque os ensinamentos que eu te dei, vocês não esqueceram. E eles serão para toda a vida, para a vida eterna nos céus. Vamos nos levantar agora e cantar o hino 304.
Senhor, que melhor professor nós podemos ter que senão Jesus Cristo? O professor dos professores, o mestre dos mestres. Nós não merecemos esse privilégio de aprender da Tua palavra, de tão grande amor que o Senhor tem por nós. Mas nós entendemos que o Senhor tem um amor imenso por nós. E que Jesus viria morrer por nós quantas vezes fosse possível, porque Ele nos ama. E Ele nos quer perto de Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até agora. Essa semana de cultos que nós teremos, Semana Santa, e que nós possamos refletir pelo grande sacrifício que Jesus fez por nós. Por esse amor imenso, por essa paixão que Ele tem por nós, que nós não entendemos, nós não conhecemos o verdadeiro amor, que é o que vem de Ti. Perdoa as nossas falhas, Pai, porque nós não merecemos tudo que o Senhor nos dá, mas o grande amor de Jesus, o sacrifício dele na cruz, nos faz recebedores desse amor, desse perdão que o Senhor nos dá cada dia. Esteja conosco nessa semana toda, que o Seu Espírito Santo esteja aqui presente conosco. Amém. E nos leve de volta para os nossos lares, protegidos por Teus anjos. Amém. É o que pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém.